Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, estamos chegando com a Arena Alterosa hoje, segunda-feira. Muito bom dia para você, uma boa semana. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hoje é dia da gente falar, ó, tocha olímpica. Passou pelo Campo das Vertentes, passou por Juiz de Fora ontem e agora já está em Bicas. Depois segue rumo ao Rio de Janeiro, Leopoldina, Muriaé. E para conversar com a gente sobre essa experiência, eu estou aqui com um dos privilegiados, um dos condutores, até repassar a tocha olímpica para o dono dela, que é o meu amigo Anderson Ock. Tudo bem, Anderson? Tudo Obrigado jóia, pela Fernando. presença aqui, seja bem-vindo. Não, eu que agradeço o convite. Estamos aqui com uma das representações aqui dessas Olimpíadas do Rio 2016. Tá cuidando como uma filha? Ah, é, a gente tem um carinho especial, né? O momento é único, então não pode descuidar, não. E realmente é muito bonito, né? O pessoal que eu só tinha ouvido falar, ouvi isso foto de perto, a tocha ainda mais bonita, cheio de detalhes. Ô Anderson, agora essa experiência, eu vi na reportagem que a gente fez com alguns, né, dos privilegiados que conduziram a tocha olímpica e vão conduzir ainda nos próximos dias. Você tem uma história de vida muito bacana, né? Antes de ser professor de educação física, de ter sucesso na carreira, como é hoje, trabalhou aí em vários lugares, enfim, até conseguir concluir aquilo que você queria, que é se tornar um grande professor de educação física. E ter essa história resumida, né, hoje, para carregar uma tocha olímpica é sinônimo de muita gratidão, né? Assim, é até engraçado, porque a relevância da nossa história, a qual eu enviei na época para o patrocinador, a pedido de alguns amigos, é uma relevância que a gente acha que é familiar, né, Fernando? Você acha assim, pô, minha história de vida, que relevância isso tem saindo das quatro paredes da minha casa? Mas parece que a coisa agradou, né? E assim, a gente ficou muito grato, a gente ficou muito feliz com essa oportunidade que a gente sabe que vai perdurar aí por gerações dentro da minha família. E para mim, quando eu vi a reportagem, eu achei muito bacana, porque os Jogos Olímpicos, tem muita gente que está misturando muitas coisas, né? Eu acho que Olimpíada, né, já foi definida há muito tempo, há 7 anos que a Olimpíada seria aqui no Brasil. E aí não importa o momento político que a gente vive hoje, a gente tem que saber separar as coisas, né? Os Jogos Olímpicos têm uma importância muito grande. Os Jogos Olímpicos era a única atividade humana que é capaz de interromper guerra, como já foi, né, de fazer países que são inimigos políticos declarados, como China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, entrar junto para poder disputar os Jogos. E quando você pega uma história de vida como a sua e passa dessa história a ser um dos condutores, mostra também que o pessoal do comitê, dos Jogos Olímpicos, estão atentos a essa história de vida e dando importância para o maior símbolo que hoje a gente tem, que é essa união entre os povos, que é os Jogos Olímpicos, né? Que reúne mais de 200 países, ainda que por um tempo curto, mas une, né? Não, eu vou fazer coro com o que você está falando. É muito legal esse momento para a gente poder esclarecer também para os ouvintes que a escolha, ela não caminha junto necessariamente com a vida de esportista, né? Você não tem que ter sido. A ideia da tocha olímpica, a ideia das Olimpíadas vai muito além disso, né? Que é a união entre os povos, que é uma paz. Então, assim, a gente ouviu algum questionamento de algumas pessoas falando, por que da escolha de X ou Y? Isso não vem ao caso, né? Não necessariamente você tinha que pegar um campeão olímpico para carregar a tocha. É lógico que isso é muito bacana, ainda mais a gente dentro de um país que a gente tem poucas pessoas que tiveram a oportunidade disso. Mas o âmbito da coisa é muito mais amplo do que isso. Eu acho que você colocou muito bem essa situação. Não, legal. E a gente tem umas imagens aí para mostrar para vocês. Ontem a nossa equipe percorreu o Campo das Vertentes, São João del Rei, Tiradentes, Barbacena, acompanhando a tocha olímpica, e você vai ver mais detalhes no Alterosa em Alerta, primeira edição. Tá aí as imagens. A tocha chegou em São João del Rei, depois foi para o município de Tiradentes e depois caminhou para Barbacena. E ontem, no início da noite, a tocha chegou aqui em Juiz de Fora, onde percorreu aí cerca de 10 quilômetros até a sua rota final. E o cracaço do vôlei, o André Nascimento, teve também essa honra de conduzir esses momentos finais da tocha olímpica. Agora o Juiz Forano, que conduziu a tocha, São João del Rei, teve experiência também de poder conhecer essa cidade histórica, né? Como a gente estava conversando aqui em off, né? Assim, para mim foi uma surpresa muito grande o convite quando veio, falando que eu conduziria em São João del Rei e que era uma cidade que, porventura, eu não a conhecia. E assim, a gente juntou o útil ao agradável. Foi um final de semana muito bacana junto com a minha família. A cidade abraçou muito a causa, né? Então foi assim um momento ímpar, que desde cedo você via a mobilização de todo mundo lá na cidade. Essas primeiras imagens que mostraram aí foi do início da condução lá em São João del Rei. Né? Então, assim, agora a gente já está aqui em Juiz de Fora. Isso. Então foi muito bacana, porque a mobilização, assim, a gente também tem que tirar o chapéu aos patrocinadores também, que tiveram um papel importante. A organização é acima de qualquer suspeita.
A gente brincou muito dos horários que eram marcados para a condução da tocha e com horários quebrados, assim. O meu, por exemplo, era 10h43. Eu ainda brinquei com os meus amigos, eu falei, pô, acho que vou conduzir em Londres a tocha com esse horário, mas lá pontualmente foi respeitado. Então, assim, foi muito bacana. Foi uma experiência que a gente vai guardar pro resto da vida. Bacana. A tocha, na parte da manhã, já esteve na cidade de Bicas, né, onde também foi conduzida aí por alguns ex-atletas, enfim, e a nossa equipe esteve lá também para poder acompanhar e daqui a pouquinho, como eu disse, no Alterosa na Alerta primeira edição, a gente vai trazer mais detalhes para você. E só antes da gente dar continuidade aqui ao nosso assunto sobre a tocha olímpica, aproveitar que a gente tem um dos condutores aqui, tem a tocha olímpica aqui no Arena Alterosa, vamos dar só uma pausa para a gente poder falar do futebol. Campeonato Brasileiro, a gente já teve o início da Série A e também da Série B. O Tupi jogou na sexta-feira à noite, muita gente achou ruim por causa do horário, 9h30 da noite, né? O público não mudou muito daquilo que a gente esperava, cerca de 1.700 torcedores, mas a notícia ruim é que o Tupi acabou sendo derrotado na estreia e a gente vê os detalhes desse jogo agora. Primeira rodada e alguns rostos novos para o torcedor, que mesmo sem conhecer muito bem o elenco, tem boa expectativa para o campeonato. O torcedor do Tupi sempre tem que ser positiva, né? Esperamos tanto tempo chegar na Série B, então o pensamento é positivo, o apoio tem que ser fundamental. Não tem jogadores de muito nome, mas dá para ter uma esperança por causa da união do grupo. O torcedor Justo Forano ele tem que ter um pouco mais de confiança no time. E com essa confiança que a gente coloca no time, eu acho que o time vai se manter na Série B e quem sabe o acesso à Série A ano que vem. 1-0 pro Tupi tá bom. 2-1. 6 titulares são recém-contratados. A responsa da 10 foi para Jonathan. Silvio mostrou que se o time quiser sair em velocidade, tem que passar a bola para ele. Durante a estreia, Drubski também provou para o torcedor que se precisar ir para cima, tem peças para mexer. Então, descanso para os volantes Felipe Alves e Recife. E fôlego novo com Henrique, que retorna ao Galo, e Serrato pela esquerda. Mas, mesmo queimando todas as substituições, indo para cima, o Tupi vacilou na defesa, que deixou o Cléo sozinho para marcar o único gol do jogo. O torcedor do Tupi tinha uma certeza, é de que a estreia não seria fácil contra o atual campeão goiano. A segunda parada do Carijó é no São Januário, uma tarefa ainda mais difícil, já que vai enfrentar o atual bicampeão carioca, o Vasco da Gama. E Drubski afirma que vai jogar de igual para igual contra o Cruz Maltino. Não me amedronta absolutamente nada seu Vasco, seu Paysandu, seu Bragantino, assim como não me amedrontou jogar contra o Goiás. A gente vai jogar com personalidade, vamos sofrer, vamos criar e, enfim... vamos lá, se tiver que buscar contra o Vasco em São Januário, nós vamos buscar. Os torcedores estão juntos com o técnico e só pediram para reforçar o setor de criação do time. Bom jogo, o time, pelo que deu para ver, mandou em campo, só que é aquele ditado, quem não faz leva, o time pressionou, não conseguiu pôr a bola para dentro, no contra-ataque o Goiás matou o jogo, mas tem que buscar um meio de campo bom, de qualidade. Poderia ser melhor, né, mas... já deu pra ver que o time deu uma cara nova, né? Tem que ter medo. É só entrar dentro de campo e jogar o que sabe jogar. O time tá bem, melhorou bastante e é isso aí. Bom, primeiro desafio do Tupi foi em casa e não conseguiu conquistar aqueles tradicionais 3 pontos. Antes, para uma competição longa, como é a Série B, quando você joga em casa, ainda que seja contra um adversário como Goiás, né? Goiás, Vasco, enfim... são as equipes favoritas, mesmo antes de começar a competição, a logo retornar à Série A. Mas mesmo assim, jogando em casa e começando bem como o Tupi começou a partida, o empate eu acho que já estava, colocar menos pior do que a derrota, né? Pois é, né, Fernando? A gente via a declaração do Drubski aí, que o time vai jogar de igual para igual. Assim, os jogadores chegaram agora há muito pouco tempo, né? Na verdade, a gente não sabe se ele está conseguindo ter o trabalho necessário para entrosar o pessoal. E, assim, é um discurso que a gente sabe que vai ter que existir. Tem que existir, eu vou jogar igual, mas, assim, se pegar a realidade financeira de Goiás, de Vasco, prática, né? Eu vou também concordar contigo mais uma vez aí, que eu acho que esses pontinhos em casa aí, a torcida, eu acho que tem que prestigiar um pouquinho mais, né? Porque se em casa não tiver tirando ponto desses times aí, fora vai ser muito complicado. A gente ficou naquela expectativa, vamos ver o público, né, da Série B. E o Tupi só não foi o pior público, porque o jogo, se não me engano, entre o Vila, teve o pior público dessa primeira rodada. E o dia e o horário são ingratos, né, Fernando? Verdade. O Tupi jogou na sexta-feira, né, 9h30 da noite. No sábado vai jogar contra o Vasco. Na terça-feira joga em Juiz de Fora contra o Paysandu, mas nesse mesmo horário. 9h30 da noite, para a turma que tem que acordar cedo no outro dia, para trabalhar, para encarar esse horário, no frio que tá. Não, e eu vou te dar uma situação aqui pontual. O número de faculdades de educação física que tem curso noturno
é absurdo. Eu sou um que gostaria de estar presente, prestigiando meus alunos, Não mas pode eles estão em estar aula. presente. Então, isso ainda tem um público que seria direcionado que vai se privar de poder ir nesses horários. É verdade. Bem complicado, né? Jogos, a gente vai ter que se adaptar a isso, né? Os jogos do Tupi. Terça-feira, sexta-feira e também no sábado. Então vamos lá, deixa eu só falar para vocês os próximos adversários. Olha só, na segunda rodada o Tupi vai enfrentar o Vasco da Gama em São Januário. Tem um desafio aí muito grande pela frente, já que o Vasco está numa sequência e sem perder. E depois a terceira rodada enfrenta a equipe do Paysandu jogando aqui em Juiz de Fora. Então tem uma missão difícil pela frente, né? A gente conversou com o técnico Ricardo Drubsky depois do jogo, ele que fez uma análise para a gente da partida, apesar da derrota. Vamos ver. Primeiro tempo igual, né, ao do Goiás, e tivemos até mais finalizações, mais córner a favor, tivemos mais ímpeto. No segundo tempo, realmente, a gente perdeu um pouco desse ímpeto e aí, aos 10 minutos, a gente já começou, 10, 15 minutos, a gente começou a fazer as mexidas. As mexidas foram surtindo efeito, o Tupi começou a retomar as ações e criar situações de gol. E como de fato chegou, rondou a área, teve chance para fazer o gol. Infelizmente não aconteceu. Bom, é isso. O Tupi no primeiro tempo jogou até bem, né? Mas eu acho que está faltando aquela aproximação. O torcedor, quando falou de buscar um meio de campo, tem razão, Anderson, porque pelo seguinte motivo, o Tupi, apesar de não ter deixado o Goiás criar muito, né, no primeiro tempo a gente sentiu falta desse homem de criação, um meio de campo, a aproximação entre o meia e o ataque. O Jean Carlos, que é uma das novidades do Carijó, lá na frente, muito isolado. Quando você pega uma equipe que é a do Goiás, para você tentar fazer esse resultado em casa, você não pode jogar da maneira que jogou. Claro, tem que ter a casa fechadinha. O Drubsky entrou com 3 volantes, acabou atraindo um pouquinho o Goiás, né? O tal do jogar por uma bola, né? E aí, às vezes, você aguentar uma pressão de um Goiás aí, 90 minutos jogando por uma bola, é o tal do água mole em pedra dura. A gente corre um risco disso, de tomar e aí a coisa se reverter. Eles fecharem e estarem mais organizados e você depois não conseguir abrir a casinha, né? E foi o que aconteceu. A entrada do Cléo também do Daniel Carvalho, que apesar de manter, né, continuar com aquela forma de estar acima do peso, jogou muito bem. Mais uma vez entrou um jogador extremamente técnico e fez o lançamento para o gol do Goiás. Bom, daqui a pouco a gente vai mostrar para você onde o Tupi se encontra na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Só que antes vamos fazer uma pausa rapidinha aqui no Arena Alterosa. Muito bem, já de volta com a Arena Alterosa e conforme prometido antes da gente ir para o intervalo, vamos ver onde o Tupi está nessa primeira rodada na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu separei para vocês só para a gente ver, olha só, final da primeira rodada, o Tupi está na zona de rebaixamento, em 17º colocado, com 0 pontos marcados, já que não venceu e também não fez nem um gol. Em 14º, Londrina, 15º está aí o Náutico, o Oeste, 16º. Aí vem na sequência o Tupi, é o primeiro da zona de rebaixamento, 18º Bragantino, 19º Paraná e na lanterna o Sampaio Corrêa, que levou uma goleada do Vasco da Gama. Bom, agora sim, já com o nosso convidado também especial, o Álvaro Coelhas, professor e também professor do apito. Álvaro, você acompanhou esse primeiro jogo, primeiramente, bom dia. E aí, qual a impressão que fica da estreia do Tupi na Série B? Bom dia, Fernando. Então, a impressão, assim, o time é mais encorpado que o time do Campeonato Mineiro, sem dúvida nenhuma. Alguns jogadores deram mais força ao time, mas, na minha opinião, ainda falta bastante coisa para o Tupi fazer uma competição competitiva, né, a nível de Série B. Eu acho, minha opinião, eu não conheço todo o elenco, não trabalho no dia a dia, mas, na minha opinião, aquela escalação com os 3 jogadores, características mais de volante, como a gente chama, o cabeça de área, né? Já está aí Felipe Alves e Recife, realmente, para mim, não surtiu efeito. O time, como você falou antes, no primeiro bloco, com pouca aproximação, com pouca chegada no ataque, o Jean Carlos muito isolado na frente. Então, eu acho que tem que se pensar em uma alternativa. Eu acho que depois até a entrada do Henrique, né, que apesar de não ser um jogador de meio campo ofensivo, mas tem mais velocidade, procura mais o jogo. Então, talvez ele, na minha opinião, dentro desse elenco, pelo que o treinador fez de mudança, ele deva ser melhor aproveitado. E só para concluir meu raciocínio, eu acho que o futebol brasileiro precisa, vamos dizer assim, superar um pouco a preguiça tática de seus jogadores. O Vasco está dando um exemplo aí, com Jorge Henrique, Andrezinho, fazendo uma função defensiva muito próximo da primeira linha de defesa, né? Formando ali 2 linhas compactas de 4. Então, acho que é um exemplo para os outros clubes
se mirarem e procurarem, né, trabalharem no treinamento com os jogadores, essa organização técnica, o jogador executar mais de uma função, né? Eu acho que assim, o jogador brasileiro tem que ser preguiçoso e executa uma função, vamos dizer, entre aspas, uma função tática só. Eu acho que o jogador tem que executar mais de uma função ou várias funções táticas durante a partida. E quando faz essa linha de 4, né, Anderson, com o Álvaro colocou, com os atacantes ajudando também na marcação, quando você toma a bola, é outra coisa, você tem todo mundo ali pertinho, tem a opção de sair rápido no contra-ataque, ou de dar aquele momento de alívio, tocar a bola mais atrás, agora fica todo mundo isolado, igual pelo menos a gente viu nesse primeiro jogo, né? Jean Carlos na frente. Uma coisa que eu também tenho que falar aqui, que a gente ainda não citou, é a baixa do Hiroshi, né? Que é um grande meio-campo, foi o destaque do Tupi no Campeonato Mineiro, e que teve uma lesão, parece o nome do Chação, e se optar por fazer cirurgia, desfalca aí o Tupi cerca de entre 4 a 6 meses. Um homem assim, com a técnica que o Hiroshi tem, fez falta, né? E no final da campanha, agora o ano passado, ele se mostrou realmente decisivo, né? Se mostrou importante para o plantel do Tupi. Então, infelizmente, se tiver esse tempo todo de afastamento, o Tupi tem que pensar já numa peça de reposição na altura dele, porque o time jogava muito em função dele também no final, agora da temporada passada, né? E foi o que o torcedor do Tupi acabou pedindo aí no final do jogo, após essa derrota contra o Goiás pelo placar de 1-0. Então, reforçando para você mais uma vez, torcedor Carijó, segunda rodada, no sábado, dia 21, Vasco e Tupi. Essa partida acontece no Rio de Janeiro, no estádio São Januário, a partir das 4 da tarde. Vamos dar uma pausa no Campeonato Brasileiro da Série B. Rapidinho, eu quero mostrar para você, eu falei no início do programa, da Copa Alterosa, que chegou na semifinal, né? A gente teve aí os primeiros jogos da semifinal neste final de semana. A primeira partida entre a equipe de Matias Barbosa e Rochedo de Minas ficou no 0-0. E a gente tem os gols da partida entre São João e também a equipe do Minas, de Lima Duarte. O primeiro gol foi marcado pelo Iago, meio de campo, camisa 10 da equipe São Joanense. Num golaço, saiu do meio de campo em alta velocidade, um jogador muito rápido, de muita força e, claro, muito técnico. Conseguiu abrir o placar fazendo 1-0 para a equipe São Joanense. Só que depois, né, ainda no primeiro tempo, logo após a equipe de São João Nepomuceno fazer esse primeiro gol, a equipe da equipe do Minas de Lima Duarte também não relaxou, foi para cima e conseguiu fazer o empate com o golaço do Túlio, que a gente vai ver já já. Tá aí o gol do Túlio, ó, de perna esquerda, o goleirão acabou escorregando, mas foi uma bomba do lado de fora da área e colocando tudo igual aí no placar 1-1. E lembrando vocês que é o seguinte, primeiro jogo 0-0, segundo jogo em 1-1, ninguém tem a vantagem da segunda partida da semifinal da Copa Alterosa. Se ficar no empate, aí não interessa o saldo de gol. 0-0, 1-1, 5-5, 10-10, vai para os pênaltis e quem passar está na grande final da Copa Alterosa 2016. Assim vale também para Rochedo e Matias Barbosa, jogo que acontece no próximo final de semana na cidade de Rochedo de Minas. Vamos lá para o Brasileirão da Série A agora. A gente tem os gols aí das equipes mineiras estreando no Campeonato Brasileiro. Atlético, Cruzeiro e também o América. Vamos ver os gols. Pensando na partida de quarta-feira contra o São Paulo pela Libertadores, os reservas do Atlético Mineiro bateram o Santos, campeão paulista. Casares fez o gol. Já a vitória do Coritiba, frente ao Cruzeiro, veio com o atacante Kleber Gladiador. Bom, o Atlético acho que superou, né, o Álvaro, jogando com um time reserva e vencendo pelo placar de 1-0. Se bem que quando você fala reserva do Atlético, é só jogador qualificado, né? Agora já o Cruzeiro derrotado nessa primeira partida, daqui a pouco a gente vai ver o confronto entre América e Fluminense. Surpreendeu esse resultado? Não, eu acho que é o reflexo da estrutura, né, da organização versus a desorganização, né? O Atlético é um time organizado, já vem um tempo jogando junto, tem uma base, né, uma organização tática já feita, vamos dizer assim, que está sendo utilizada há algum tempo. Os jogadores que entram seguem aquela organização e as coisas fluem. Do outro lado, o Cruzeiro vamos dizer assim, quase que o extremo oposto, né? Esse Campeonato Mineiro, com o David, né? Serviu para desestruturar de vez o que tinha de organização tática da equipe. Além disso, faltam alguns jogadores de mais qualidade. Então, os resultados aí, eu acho que refletiram essas duas tendências aí de Atlético Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E o América, eu acho que até eu vi, né, o jogo em grande parte contra o Fluminense, eu achei até que o América foi bem, né? Foi bem, mas assim, no Campeonato Brasileiro da Série A não basta ir bem, né? Tem aquele algo mais e o América faltou esse algo mais, esse detalhe para se impor ao Fluminense, uma derrota, né? O Fluminense não jogou assim
nada que seja extraordinário, que tenha dominado o América amplamente. Apenas, né, naquele detalhezinho ali, fez o gol, enfim. Então, acho que o América, apesar de uma boa estreia, né, ficou aí devendo aquele algo mais para um campeonato da Série A. E vem né? de um título, né? Acho que o torcedor também se empolga, né? Quando, depois de 15 anos, o América conquista novamente o Campeonato Mineiro. Então, na estreia do Campeonato Brasileiro da Série A, estando nesse retorno, o torcedor quer ver mais uma vitória, quer ver sequência, né? O Vasco tem feito. Na verdade, é o que o Álvaro está falando também, né? Assim, primeiro que o jogar bem não é suficiente. A gente sabe disso, que na Série A, se jogar bem, você só vai ficar pelejando bem o campeonato inteiro. É isso que vai acontecer. E assim, o futebol sendo futebol, né? Esses resultados aí que o time entra com a equipe B, com o time reserva, seja o nome que quiser dar, e vai pelejar. O outro time do outro lado vai pelejar, principalmente quando você pega um time bem armadinho, um time certinho, igual do Atlético vem se mostrando com organização tática ao longo dos tempos, os jogadores que entram respeitam aquilo que é hoje a tendência do clube e complica para o adversário. Então, assim, entrar achando que vai ser fácil contra uma equipe B do Atlético, igual você colocou bem também, com o nível de jogadores que tem no banco, vão pelejar e o bem que o Álvaro falou não adianta não vai ganhar jogo jogando bem não, ou joga muito bem, ou então vai sofrer o campeonato inteiro. E no Campeonato Carioca a gente também teve esse exemplo. Daqui a pouco a gente vai ver os gols, vou mostrar para vocês. Botafogo que enfrentou o São Paulo na estreia, o São Paulo com o time reserva e mesmo assim venceu o Botafogo pelo placar de 1-0. Deixa eu mandar os abraços aqui para a galera que está participando com a gente no WhatsApp. O número é esse aqui, ó, 984109434. A gente tem algumas fotos aí do pessoal que está acompanhando a gente, pode colocar aí na tela, ó, a Jamile está em Juiz de Fora, no bairro Santa Rita de Cássia, está ligado no Arena, o Gleidson em Carangola, abraço para você, Gleidson, e também o Juan, está no bairro Santa Terezinha, aqui em Juiz de Fora, e a Jéssica Miranda, na cidade de Descoberto, e meu amigo Zé Bétio e a Maria Luísa, em São João Nepomuceno, acompanhando o Arena Alterosa. Um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência, pode mandar sua mensagem, pode mandar sua foto para esse número aqui, 98410-9434. Olha só, antes da gente mostrar os gols do Campeonato Carioca, a gente está comentando aqui das equipes reservas. Botafogo, Álvaro e Anderson, enfrentou o São Paulo com a equipe reserva, claro, por conta do Libertadores, mesma coisa do Atlético Mineiro, e foi derrotado. A equipe do Botafogo tem sido muito questionada, apesar de ter ido bem no Campeonato Carioca, chegado até o final, para a Série B, a minha opinião é que o elenco ainda é muito fraco. Fernando, a gente tem uma cultura, né? No Brasil a gente tem uma cultura muito do campeão, né? Na Europa, várias equipes, por exemplo, o campeonato inglês, a primeira divisão, várias equipes jogam para ficar no meio da tabela, para conseguir a Champions, né, os melhores. Ou se manter, né? Se manter na primeira divisão, né? Esse ano a gente teve lá o Leicester, que surpreendeu a todos e foi o campeão da Premier League, né? Até porque o torcedor lá, a cultura aceita saber as limitações do time, né, Álvaro? Exatamente. E veja, o Leicester levou na sua última partida contra o Everton, 30 mil espectadores ao seu pequeno estádio, né, que cabe em 30 mil pessoas. Já venceu a última. E venceu. E aqui não, aqui a gente está sempre aprendendo. Então, eu acho que com relação ao Botafogo, o que há é uma expectativa muito alta. A equipe do Botafogo, né, ela não tem, já de saída, ela não tem condição de brigar lá pelo topo da tabela, nem pela própria Libertadores. Então, vai ter que ficar ali no meio da tabela e olhe lá, né? No meio da tabela e olhe lá. Essa é a expectativa do Botafogo para esse ano. E aí volta aquele tema, tem que jogar para isso, né? Quer dizer, e aí mesmo o goleirão lá parece que escorregou, foi meio atrasado na bola. Então, assim, esses são os detalhes. Assim como aqui no jogo Tupi, voltando um pouco, a zaga deixou o Daniel Carvalho, que é o craque, jogou 25 minutos, entrou em campo para fazer duas jogadas e matar o jogo. E ele matou o jogo porque a defesa do Tupi deixou ele sozinho aos 42 minutos. Verdade. O Daniel Carvalho sabe jogar. Então, esse jogar a Série A, no caso do Botafogo, vai ter que jogar muito para ficar no meio da tabela. É essa que eu acho a expectativa que o botafoguense deve ter, sem demérito, né? Desvalorizar. Mas não perder ponto em casa, né? Não perder a realidade, né? Dentro da realidade. O torcedor também tem que... Claro, sempre age com a emoção, né? Quando você vai fazer uma entrevista no estádio, a gente colhe esses depoimentos sempre com emoção, nada de razão. Mas o torcedor também, é o que a gente disse, tem que saber reconhecer a limitação da equipe, né? E o Botafogo, infelizmente, pelo menos até agora,
é isso que apresenta. É uma equipe para brigar, para ficar no meio da tabela. Agora eu quero perguntar para o flamenguista que venceu o Sport pelo placar de 1-0. O elenco que o Flamengo tem hoje é para quê? É para chegar no G4, é para ficar no meio? Vou te falar, Fernando, para ser bem sincero. Ou é para cair? Eu acho que tem muito tempo que eu não sei para que o elenco do Flamengo aonde ele vai chegar. É sempre uma surpresa todo ano. Você olha no papel, é um elenco que pode jogar de igual para igual com qualquer time. Aí cai aquela máxima, aquela mística da camisa do Flamengo, do peso da torcida, da cobrança, a coisa não acontece. Agora, semana passada, com essa surpresa do Wallace aos 45 do segundo tempo, verdade, abandonando o barco aí, muitos torcedores acham que isso aí teve um lado positivo, a gente não sabe como é que foi o trâmite da coisa. Sinceramente, eu espero que o Flamengo esse ano caminhe um pouquinho melhor, né? Faça a gente sofrer um pouco menos, tem elenco para isso. Eu acho que agora, mais do que nunca, o Muricy já estava falando da necessidade da saída do César de trazer um zagueiro, agora sem dois, né, Álvaro? Uhum. Agora quem tem dois não tem nenhum, porque agora você vai ter que improvisar, começar a subir com a garotada do Júnior, que fez uma boa Copa São Paulo, mas a gente sabe que o emocional, que a pressão lá dentro é muito grande. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Eu espero um reforço hoje de jogadores pontuais para a zaga. Eu acho que aí o elenco começa a dar uma certa tranquilidade para o torcedor e para o Muricy de um modo geral. Legal. A gente está comentando, agora chegou a hora a gente ver os gols. Então vamos ver como foram os gols aí entre Botafogo e São Paulo, também Flamengo e Sport e o Fluminense, ou melhor, o América, né, que enfrentou o Fluminense em Minas, mas acabou sendo derrotado pelo placar de 1-0. O Flamengo venceu o Sport. Everton aproveitou o cruzamento e fez o único gol do jogo. O São Paulo também entrou em campo com reservas e ganhou do Botafogo fora de casa. Gol de Lucas Fernandes. E Fred marcou o único na vitória do Fluminense sobre o América Mineiro. Com o resultado, o tricolor quebrou um tabu de mais de 60 anos sem vencer a equipe mineira. Então tá aí, né? O Fluminense conseguiu essa vitória. Eu acho que começa muito bem, né? Por enfrentar a equipe do América, atual campeão mineiro, sobe de divisão, né? Claro que tem toda aquela atmosfera que a equipe cria e conseguiu surpreender o América dentro de casa. Flamengo e Sport, 1-0. Seu estado, já era esperado para vocês? Acho que sim, né? O Flamengo, apesar dessas limitações, eu acho que os elencos, né? O futebol brasileiro não tem tanta disparidade assim. Eu acho que o que precisa é estrutura e organização, né? Que falta ao Flamengo bastante aí, eu acho, nesse processo aí. Então, eu acho que mais diante do Sport, dentro de casa, vamos, jogando no Rio, né? Eu acho que o Flamengo tinha mais condições de vencer, apesar do placar magro, né? Porque vai ser também uma tendência aí, o placar magro parece que vai ser a tendência do Brasileirão de uma forma geral. E escutar isso é triste para o flamenguista que tem um guerreiro lá na frente falando que os placares vão ser magros, a expectativa que a gente tinha com o nosso time ser altamente ofensivo, que era a propósito do Muricy no começo do campeonato. Eu sou um pouquinho mais pessimista que o Álvaro aqui. Eu acho que o Flamengo encontrou um gol muito rápido no começo do jogo e aí parecia que a coisa ia deslanchar. Teve um jogador a mais depois para terminar a partida e aí o time começou a bater cabeça. Mais uma vez o Flamengo não sabe fazer uso de ter 11 jogadores contra 10 do adversário e parece que fica muito afoito e quer resolver a qualquer custo e pagou o preço de no finalzinho ainda tomar alguns sustos aí na partida. Para a arbitragem, primeira rodada. Tranquilo? Eu não vi tranquilidade, não. Primeiro que a CBF inovou equivocadamente. Passo para trás. Que implantou as regras novas nesse campeonato. Sim. E a Copa do Brasil continua com regra antiga, então vai ficar aquele negócio... Vai embaralhar a cabeça do espectador. Na quarta-feira o cara vai ver uma coisa, no domingo é outra coisa. E já tivemos alguns problemas sérios no jogo Palmeiras e Atlético Paranaense, Furacão, né? Teve uma jogada teve uma goleada, mas teve uma jogada muito estranha do Barros com o Paulo André. O árbitro primeiro deu a falta do Barros, cartão amarelo, aí alguém soprou para ele no fone. Não, foi ao contrário, foi falta do Paulo André. Aí ele voltou atrás, deu a falta do Paulo André e na minha visão era um lance de cartão vermelho, que a bola ia sobrar para o Barros sozinho diante do goleiro. Aí ele deu só o cartão amarelo e muita confusão, muita falação. Então, assim, realmente esse lance é só uma coisa. Fora outras coisas que eu vi também, que assim, não gostei muito e eu acho que faz parte dessa confusão que a comissão de arbitragem faz com os árbitros, né? Na própria partida entre Flamengo e Sport, o Diego Souza, né, no final do jogo, o Diego Souza sempre que vai dar um depoimento sempre muito polêmico, mas saiu reclamando muito, principalmente de um gol anulado do Sport. E aí? Na verdade, o Diego Souza é um ponto fora da curva, né? Porque não tem jogo sempre que termina sem uma declaração dele, né, Fernando? Por aí, né? Só faltou ele falar que ia jogar lá também de novo. Agora, igual foi no Brasileiro.
Mas o que o Álvaro falou que eu acho que é importante também é essa hoje, você tá 2 competições acontecendo simultâneas com regras diferentes, se é que pode dizer assim. Aí eu até brinco em off com os meus amigos que o dedo nervoso da galera nas redes sociais come solto, porque quando o cara vê alguma coisa que aconteceu num jogo, não aconteceu no outro, e não tem esse nível de conhecimento que tá valendo coisas diferentes para momentos iguais, né? Quer dizer, eu acho que é ficar batendo sem necessidade no quadro de arbitragem, nos árbitros, por falta de conhecimento do pessoal. Bom, infelizmente nosso tempo já acabou, passa muito rápido. Quero aguardecer aqui a presença do Anderson. Valeu. Valeu, obrigado Fernando. por ter Eu que agradeço o convite. A mais nova filha, né? Pois é. Vou guardar com muito carinho. Vamos guardar sim. Abraço pra você, muito obrigado. Valeu mais uma vez a participação. A gente marca mais uma vez pra gente poder comentar sobre o Brasileirão. Obrigado pela presença. Arena Alterosa fica por aqui. Agora você vê o Alterosa em Alerta, primeira edição com o Valmir Rodrigues. Grande abraço pra você e uma boa semana. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio.